Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à presidência, eleições 2022, que gentilmente atende a reportagem da CBN e vai conversar conosco e também com você da população, você que é morador em São José e toda a região do Vale do Paraíba. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bom dia, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN Vale, presidente. Bom dia, Fernando Carlos, bom dia, Marcelo Rocha, bom dia, Elcio Costa, bom dia, companheiro da CBN e certamente bom dia, companheiros e companheiras do Vale do Paraíba. É um prazer imenso estar à disposição de vocês para responder as perguntas que vocês entenderem que deva ser feita. Agora, presidente, região do Vale do Paraíba, em termos de lembranças, de histórias, até mesmo como sindicalista, o que vem na memória do presidente quando se fala de Vale do Paraíba, presidente? Eu fui muitas vezes, Fernando, a São José dos Campos, eu fui muitas vezes fazer assembleia em porta de fábrica, eu fui muitas vezes fazer comício em São José dos Campos, eu fui muitas vezes em Taubaté, fui muitas vezes em Jacareí, ou seja, eu penso que eu fui algumas vezes em Pindamonhangaba também. Me veio a história muito interessante, porque a gente tinha uma relação sindical muito forte em São José dos Campos, quando eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. A GM, naquele tempo, estava em franco crescimento, geração de emprego, desenvolvimento. Eram momentos importantes em que aquelas trabalhadoras tinham uma capacidade de mobilização muito grande, eram muitas greves, ou seja, e foi um momento de ouro para os trabalhadores brasileiros, não só do ponto de vista da sua organização, mas do ponto de vista das suas conquistas. Eu fui muitas vezes à Embraer, fui visitar, muitas outras fábricas aí em São José dos Campos. Então eu tenho uma lembrança, fui muito na Volkswagen em Taubaté, uma relação muito boa com o movimento sindical. Depois a gente ganhou as primeiras eleições para prefeito em São José dos Campos com a Ângela, e depois a gente ganhou com o Carlinhos. E faz algum tempo que eu não vou na região do Vale do Paraíba. Eu espero que agora, quando terminar o Covid, eu possa voltar a fazer as viagens pelo Vale do Paraíba e, sobretudo, ir a São José dos Campos. E nesse momento é fundamental o resguardo, né? O distanciamento. A gente tem uma Covid que ainda está matando, ainda é muito preocupante, mas já que falamos do Vale do Paraíba, presidente, nós temos aí um filho aqui da terra, né, que é o ex-governador Geraldo Alckmin, nascido em Pindamonhangaba. E temos, neste momento, uma tratativa entre o Geraldo Alckmin, o PT, para uma possível chapa, o senhor candidato a presidente e ele como vice. Como é que está essa situação no momento, uma definição, ela vem quando o Geraldo Alckmin, no seu entender, é a pessoa certa para ser o seu companheiro aí na chapa para as eleições presidenciais, presidente? Olha, Fernando Carlos, o problema se a gente vai fazer uma chapa comum depende de dois fatores. Depende da minha decisão de ser candidato ou não, que ela deverá se dar agora no final de fevereiro, no começo de março, e vai depender, obviamente, da filiação do companheiro Alckmin num partido político que faça aliança com o Partido dos Trabalhadores. Eu tenho dito para todo mundo, o companheiro Fernando Carlos, que o problema do Brasil hoje não é ganhar as eleições. O problema do Brasil hoje é ganhar e conseguir consertar o país. Porque o Brasil está muito mais desestruturado do que estava em 2003, a inflação está maior, o custo de vida está maior, o desemprego está maior, os prejuízos salariais estão muito maiores. Você pega uma cidade como São José dos Campos, você pega aqui, nós temos mais desemprego do que já tivemos em qualquer outro momento, e os trabalhadores organizados já faz 3 anos que não tem aumento real de salário. Então, as instituições estão muito prejudicadas. O Congresso Nacional hoje praticamente domina, o governo não governa, quem governa é o Congresso Nacional. As instituições precisam ser, reconquistadas para funcionar de forma harmônica. Nós precisamos entender que o governo governa, que o legislativo legisla e que o judiciário julga, E isso pode conquistar uma
uma certa harmonia na sociedade brasileira. Daí porque a aliança política se faz necessária. Tem muita gente que acha que é difícil fazer aliança. Eu acho que é importante fazer aliança porque você precisa ganhar as eleições e depois de ganhar você precisa governar. E no meu caso, eu tenho que governar bem porque eu preciso fazer mais do que eu fiz no primeiro mandato. É importante lembrar que quando eu deixei a presidência dia 31 de dezembro de 2010, eu tinha 87% de bom e ótimo, talvez a maior aprovação que um presidente já teve na história desse país, e eu não sei se na história da democracia. Então eu tenho que votar para fazer mais. E para fazer mais eu preciso de mais gente do meu lado, por isso eu estou conversando com todo mundo e eu espero que dê certo essa conversa, espero que o Alckmin escolha o partido político adequado que faça aliança com o PT, espero que o PT compreenda a necessidade de fazer aliança, espero que o povo brasileiro possa colher aquilo que ele tem como expectativa numa possível volta do PT, sabe, liderado pelo Lula para governar o Brasil. Eu vou trabalhar muito, eu acredito, sabe, eu estou tentando conversar porque eu não quero tomar decisão antes de fechar alguns acordos com outros partidos políticos, eu tenho que conversar com muita gente ainda, sabe? E quando chegar o momento certo eu vou tomar a decisão. Qualquer outro candidato pode arriscar, eu não posso arriscar. Eu, se voltar a governar esse país, é para fazer mais do que eu fiz. E fazer mais do que eu fiz significa, sabe, me dedicar muito mais, trabalhar muito mais, conversar muito mais, ter muito mais aliados para que a gente possa ter tranquilidade para fazer as mudanças que o Brasil precisa para o povo voltar a ter esperança e a ter cidadania nesse país. Tá certo. Presidente Lula, vou colocar nessa conversa o meu amigo Elcio Costa, jornalista, para já também entrar nesse bate-papo com o ex-presidente Lula, pré-candidato à presidência da República. Bom dia, Elcio. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bom dia, presidente Lula. É um prazer conversar com o senhor na manhã dessa quarta-feira. Eu vou insistir um pouquinho na questão do Geraldo Alckmin, que tem uma importância para o Vale do Paraíba, né? Ele é de Pindamonhangaba, aqui pertinho, e também tem a ver com a questão da governabilidade que o senhor acabou de falar. Os vice-presidentes na gestão do PT, o Zé Alencar, Michel Temer, em que pese o peso deles na composição da chapa, eles acabaram não tendo um peso expressivo no governo. Qual o papel de um vice, que o senhor vislumbra para um vice-presidente de um eventual novo governo Lula? Ou, traduzindo aqui para a gente, que papel teria o vice-presidente Alckmin num futuro governo Lula, caso o senhor seja eleito nas eleições de outubro? Esses dias eu brincava com algumas pessoas, eu dizia que se tem alguém que tem experiência de serviço é o Alckmin. É uma boa piada. Fez do Mário Covas. Então, veja, o vice é vice. O vice, ele está lá para contribuir, para participar. O Zé Alencar participava de todas as reuniões de governo que eu fazia. Quando eu fazia reunião de governo, o Zé Alencar participava. Ele falava, ele dava opinião, ele representava o governo. Eu coloquei o Zé Alencar, inclusive, no Ministério da Defesa. Ou seja, o vice ele tem muita importância e o vice é um parceiro de primeira hora. Ou seja, ele participa das decisões, ele participa das coisas boas, ele participa das coisas ruins, porque ele tem que estar muito umbilicalmente ligado ao presidente da República. Esse é o papel do vice, sabe? Além do papel de substituir o presidente na ausência do presidente. Ou seja, quando você escolhe uma pessoa para vice, você está estabelecendo uma relação de confiança. O vice não é uma pessoa distante. O vice é um cara que tem que estar na sala, na cozinha, sabe? Ele tem que estar em todo lugar junto com o presidente, porque ele faz parte da governança do país. Eu trato o vice com muito respeito, com muito carinho. Obviamente que eu sempre terei dificuldade, e o Alckmin sabe disso, ou seja, que é muito difícil você encontrar alguém para substituir um companheiro como o Zé Alencar, que era um empresário altamente bem-sucedido, era um mineiro que gostava de torresmo de barriga, era um mineiro que gostava, sabe, de conversar muito, e um homem de uma lealdade extraordinária. Eu tenho confiança no Alckmin,
Eu fui presidente 8 anos, tive relações com o Alckmin, ou seja, sempre foram relações de respeito, sempre foram relações institucionais. E se der certo a gente construir essa aliança, eu tenho certeza que vai ser bom, sabe, para o Alckmin, vai ser bom para mim, vai ser bom para o Brasil e, sobretudo, deve ser bom para o povo brasileiro. É só a gente dar tempo ao tempo para saber se pode ser construída essa aliança, qual o partido que o Alckmin vai entrar. Ele ainda não decidiu, mas certamente ele também tem tempo para decidir. Né? Há muita gente querendo levar o Alckmin e eu acho que ele está apenas fazendo uma aferição, sabe, dos convites que ele está recebendo para ele tomar a decisão. Quando ele tomar a decisão, eu tomo a minha decisão, aí nós vamos sentar e conversar. Até mesmo a questão do Geraldo Alckmin, não, presidente? Ontem surgiu a informação de que o PSD também tem interesse, né, em trazer o Alckmin. E aí as negociações começaram com Gilberto Kassab e a gente sabe que o PSD ele tem um posicionamento de centro, né? E aí fica a questão com relação a como governar o país. Presidente, eu ia perguntar para o senhor exatamente isso. Que outros partidos tidos como conservadores, por exemplo, o senhor vem conversando, o PSD ou outras legendas, e como num eventual novo governo Lula vai ser a relação, por exemplo, do senhor com o Centrão, né? Que é essa entidade aí que domina muitos debates políticos e que faz parte de sucessivos governos, embora muitas vezes seja até demonizado, né, nas críticas que a gente vê aí às alianças políticas. Ô Elcio, o problema é que o Centrão não é um partido político. O Centrão é uma combinação de um conjunto de partidos políticos que se junta em relação a determinados interesses. Eu lembro da criação do Centrão na Constituinte de 88. A gente estava avançando muito nas conquistas sociais. O companheiro Mário Covas era o responsável pela comissão de sistematização. A gente estava conversando, a gente estava avançando muito. Aí, de repente, o Roberto Cardoso Alves, que era um deputado de São Paulo, mas outros, como o deputado Fiuza, ou ex-deputado Fiuza de Pernambuco, se juntaram, criaram o Centrão, que era para tentar frear os avanços do setor progressista na Constituinte. Eles se juntaram depois para garantir o mandato do Sarney de 5 anos. E assim, toda vez que tem um momento de crise, eles se juntam para evitar que haja um avanço das conquistas sociais nesse país. Mas o Centrão não é um partido político, você não pode tentar conversar com o Centrão. Você conversa com as forças políticas que compõem os partidos políticos que fazem parte do Centrão. E eu vou te dizer uma coisa, a gente não negocia com suplente, a gente negocia com quem tem mandato, a gente negocia com quem é eleito e toma posse. Então você vai ter que conversar com o deputado, goste ou não goste do deputado. Quando você tiver um projeto de lei que você mandar para o Congresso Nacional, o líder do governo vai ter que construir a maioria. E a maioria ele constrói conversando com todas as forças políticas do Congresso, convencendo as pessoas, aceitando sugestão, aceitando proposta de mudança. É assim que se dá o jogo político no planeta Terra, onde existe democracia. Eu não vejo problema ter que conversar com o Centrão. O que eu vejo é que nós precisamos eleger um conjunto de deputados que tem uma visão do Brasil um pouco mais otimista, um pouco mais social, um pouco mais humanista. Ou seja, a gente não pode continuar com um Congresso, sabe, que tornou o presidente da República refém. Ô Elcio, se você analisar como homem inteligente da política que você é, você vai perceber que desde a proclamação da República, a gente não tem um presidente boquiroto que falou muita bobagem das eleições e que virou refém do Congresso Nacional como o Bolsonaro. Você não tem na história, em nenhum momento, essa coisa de orçamento secreto, em que os deputados passam a ter mais força do que os governadores nas negociações com os prefeitos, porque os prefeitos não têm mais que procurar o governador para discutir uma obra, ele procura um deputado. Os deputados viraram quase Deus, sabe? Não é o deputado que administra o orçamento, é o poder executivo que elabora o orçamento, aprova o orçamento e executa o orçamento. Você veja que o Bolsonaro não executa nada.
Se eu perguntar para vocês qual é a obra que o Bolsonaro fez em São José dos Campos ou no Vale do Paraíba, vocês não saberão dizer porque não tem. Então, esse é o dado concreto. Nós vamos ter que ganhar as eleições e conversar com as forças que forem eleitas. Eu espero que o povo brasileiro possa, no dia da eleição, votar em pessoas que tenham um sentido mais social desse país, que pense melhor o papel do Estado, que queira mais desenvolvimento, que queira mais geração de empregos, que queira acabar com a pobreza, que queira acabar com a fome, que queira melhorar a educação, que queira melhorar investimento em ciência e tecnologia. Eu espero que a gente consiga fazer isso no processo eleitoral. Mas, quando você é eleito presidente, você vai ter que conversar com quem foi eleito, meu caro. O ideal seria que o PT pudesse eleger todos os deputados. Não vai acontecer. Tá a segunda certo. coisa mais importante é que a esquerda devesse eleger a maioria dos deputados. Eu acho que é difícil acontecer. Então, meu caro, você negocia com quem está eleito. Você negocia com a direita, você negocia com a esquerda, você negocia com o centro, você negocia com o católico, com o evangélico, com o ateu, ou seja, você negocia com quem tem mandato para você poder aprovar as coisas que o Brasil precisa que seja aprovada. Essa é a política e esse é o exercício da política. O exercício da política que foi exercido durante 2 mandatos pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora a possibilidade de participar de uma nova eleição. Marcelo Rocha também participando dessa conversa com o presidente Lula aqui na CBN Vale. Bom dia, Marcelo. Olá, bom dia, Fernando. Bom dia, presidente. Muito obrigado pela entrevista logo cedo aqui no Jornal CBN, primeira edição. E eu queria falar, presidente, o senhor tocou no assunto aqui da nossa região do Vale do Paraíba, uma região importante de ciência, tecnologia. Nós percebemos nos últimos tempos um desmonte justamente nessas áreas, a queda no investimento na ciência, aqui o nosso INPE, aqui da nossa região também foi muito prejudicado. Além disso, nós também tivemos muitas perdas de fábricas, fechamento de fábricas aqui na região, como a Ford, a LG, muitos trabalhadores perderam seus empregos. E eu queria saber do senhor o que é possível ser feito nessas questões do investimento, retomada do investimento, caso o senhor venha a se configurar, seja eleito no próximo mandato, nessas questões de investimentos aqui para a nossa região, geração de empregos e outra questão também, a questão da saúde. Como é que a gente pode virar a chave para extirpar o negacionismo que existe ainda em muita gente sendo induzida ao erro, principalmente em relação à vacina, presidente? Olha, Marcelo, bom dia, Marcelo. E eu queria te dizer que essa pergunta me dá a oportunidade de poder explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho, de ter ganhado as eleições em 2003 e ter gerado, no tempo em que o PT governou o Brasil, 22 milhões de empregos formais com carteira profissional assinada. Esse é um orgulho que eu tenho. E tenho mais orgulho ainda, Marcelo, de dizer para você que durante todo o período do meu governo, 87% dos acordos firmados pelo movimento sindical brasileiro tiveram aumentos reais acima da inflação. Essa é uma conquista extraordinária. Isso significa crescimento econômico, porque na hora que você cria mercado, sabe, você cria consumo, você cria poder de compra, esse consumo gera emprego na fábrica, gera emprego no comércio e faz a economia funcionar corretamente, gerando muitos empregos e muitas oportunidades. Nós estamos com a economia atrofiada. O Estado não tem capacidade de investimento. O Estado está permitindo a falência das universidades. O Estado diminuiu quase a zero o orçamento da ciência e tecnologia. O Estado destruiu o INPE. O Estado nunca visitou, sabe, nunca deu importância, sabe, para o ITA vender a Embraer da forma mais escabrosa possível. Ainda bem que a Boeing depois não pôde ficar com a Embraer. A Embraer era um centro de excelência nos investimentos em tecnologia e da credibilidade tecnológica do país. A Embraer era a terceira empresa de aviação do mundo. Eu tive o prazer de viajar a muitos países, Marcelo, vendendo avião da Embraer, fazendo propaganda de avião da Embraer, pedindo para empresários e para governos comprarem avião da Embraer.
porque cada avião comprado da Embraer, eu sabia que tinha, sabe, um trabalhador produzindo uma pequena peça daquele avião. Mas o que é que nós temos que fazer agora? Primeiro, nós temos que recuperar o crescimento econômico. O crescimento econômico ele se dá de duas formas. Primeiro, o presidente da República tem que ter muita credibilidade, tem que ter um modelo econômico que seja previsível. Você precisa convencer, sabe, a sociedade interna e externa para que haja investimento. De preferência, se você puder convencer, o investimento direto externo é muito importante, mas você precisa convencer os empresários internos a fazer investimento. Os empresários serão convencidos de duas formas. Uma, se ele perceber que o governo está acreditando no que ele fala e o governo colocar dinheiro, porque o poder público tem que ser, em muitos casos, o indutor do desenvolvimento. E segundo, se tiver mercado para comprar aquilo que as pessoas vão produzir. Se o povo tiver falido, se o povo estiver devendo como hoje, 74% das famílias estão endividadas, se o povo não tiver poder de compra, ninguém vai investir porque não tem para quem vender. Eu posso dar um exemplo para você entender isso, Marcelo. Quando eu deixei a presidência em dezembro de 2010, o Brasil vendia 3.800.000 carros. Hoje o Brasil está vendendo menos de 2 milhões de carros. Ou seja, 12 anos depois, a gente está vendendo metade dos carros que a gente vendia em 2010. Isso significa o quê? Significa desemprego, significa fechamento de empresa, significa retração no mercado e significa menos investimento. Menos investimento é menos emprego é menos salário é menos consumo. Menos consumo significa empobrecimento do país. Então, nós precisamos fazer isso e nós vamos fazer. Por isso é que eu tenho dito, a solução não tem mágica. A solução é a gente colocar o pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. Porque rico não paga imposto sobre dividendos. Então, é preciso que o rico compreenda que ele tem que pagar mais imposto que o cara que ganha o salário mínimo. E o povo trabalhador, na minha opinião, quem ganha até 5 salários mínimos, não deveria pagar imposto de renda. É preciso que a gente efetivamente crie no Brasil a consciência de que as pessoas devem pagar de acordo com o que ganha e não fazer com que o pobre que compra um quilo de feijão pague o mesmo imposto proporcional àquilo que paga o dono do Bradesco, aquilo que paga o dono do Itaú, aquilo que paga o dono da GM. Não é possível e isso nós vamos ter que mudar. Perfeito. Então, eu acho que se você colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, se você tiver política de inclusão social, que o pobre começa a ter dinheiro para ir no supermercado, para comprar uma camisa, para comprar um short, para comprar um vestido para a filha, para comprar um sapato, para comprar caderno, sabe? A economia vai crescendo por si só, não tem outra mágica. Não tem essa do governo fazer um plano emergencial para gerar emprego. Sabe, o que tem, na verdade, é a gente dinamizar a economia para gerar emprego. E eu tenho consciência do que aconteceu na região do Vale do Paraíba quando eu era presidente da República. Eu tenho consciência do que aconteceu. Perfeito. Então é isso que a gente vai fazer, para fazer voltar a economia. A economia não cresce enquanto tiver milhares de pessoas dormindo na sarjeta e na rua. A economia não cresce enquanto você tiver 19 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, esse não é modelo de desenvolvimento. Hoje nós vivemos no Brasil numa situação, Marcelo, em que não tem um gesto do governo federal de investimento. Se você analisar o orçamento que o Bolsonaro aprovou agora, você vai perceber que é o menor investimento do governo em toda a história da República. Se o governo não tem dinheiro para investir, se o governo não é indutor do investimento, quem vai investir? Se você fosse empresário e você percebesse que o governo não acredita nele mesmo, que o governo não investe, por que você vai tirar seu dinheiro da conta do banco para fazer investimento? Você precisa, primeiro, que o governo seja sério, segundo, que tenha consumidor para comprar o produto que você vai produzir. E é isso que nós vamos fazer nesse país. Nós já fizemos uma vez. Você está lembrado, Marcelo, que quando eu cheguei na presidência, as pessoas diziam: o Brasil está quebrado, o Lula não vai conseguir governar, o Brasil está devendo 30 bilhões para o FMI, o Brasil não está conseguindo pagar as suas importações, o Brasil não está conseguindo fazer isso, não está conseguindo fazer aquilo. Eu vou te dar um exemplo do milagre. Vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei na presidência, a dívida pública interna era 60%.
Quando eu saí era 35. O Brasil tinha uma dívida de 30 bilhões. Nós pagamos 30 bilhões do FMI, ainda emprestamos 15 bilhões para o FMI e deixamos 370 bilhões de dólares na reserva, que deu ao Brasil uma garantia que ele jamais teve na sua história. E, ao mesmo tempo, nós fizemos isso com uma forte inclusão social e com muita responsabilidade fiscal. Vocês lembrem que foi o PT e no governo do PT, o Brasil foi o único país do G20 que, durante todo o nosso período, fez superávit primário todos os anos. Eu aprendi com a dona Lindu, uma mulher que me pôs no mundo, que nasceu analfabeta e morreu analfabeta. A gente só gasta o que tem. E quando a gente fizer uma dívida, a gente tem que ter consciência de que a gente precisa criar alguma coisa para pagar essa dívida. Então, se você faz uma dívida e cria um ativo produtivo capaz de gerar riqueza e aumentar o patrimônio do país, ótimo. Mas você não pode fazer dívida para custeio, porque se você é dívida para custeio, não tem retorno. E essa coisa nós vamos cuidar com muito carinho. Você está lembrado, Marcelo, eu vou te dizer algumas coisas. No nosso governo, a gente criou farmácia popular e criou o Aqui Tem Farmácia Popular, que era uma coisa extraordinária, que vendia 120 tipos de remédios para as pessoas que precisavam tomar de forma contínua. Você está lembrado que nós criamos um Brasil sorridente. Eu tinha uma necessidade de garantir ao povo pobre que ele não precisaria ficar sorrindo sem dente na boca. Era preciso que o Estado assumisse a responsabilidade de garantir que as pessoas pudessem mastigar um pedaço de carne ou um amendoim. Nós criamos o Brasil Sorridente, criamos centenas de centros de recuperação odontológica, nós criamos o SAMU, que hoje é motivo de orgulho para todo mundo, nós trouxemos mais médicos para garantir que as pessoas mais pobres, das cidades mais pobres, tivessem um doutor, porque não tem doutor nas cidades pobres, as pessoas querem ficar nos grandes centros urbanos, as pessoas não querem trabalhar no sertão ou na periferia porque tem violência. Então, nós já provamos, Marcelo, que o Brasil pode ser bem melhor, que o Brasil pode ser mais fraterno, mais solidário, mais humanista, que o Brasil pode ser mais inclusivo. E é isso que nós vamos voltar a fazer no país. Presidente. Um país de todos e não um país de poucos. Perfeito. Aproveitando essa pauta que o senhor falou dos projetos envolvendo saúde, a saúde é hoje um grande pilar que move a nossa economia, porque as pessoas estão ficando doentes, a pandemia está com força total. E eu queria saber do senhor, como é que o senhor analisa aí as ações do governo federal em relação ao trato com a pandemia, esse atraso na compra de vacinas e, por outro lado, nós temos também um próprio ministro da Saúde que, eventualmente, vem apresentando, assim, críticas em relação à própria vacina, que é público, né? Ele vem demonstrando, assim, uma não promoção tão grande que poderia fazer em relação à vacinação infantil. Como é que o senhor analisa aí o trato do governo federal em relação à saúde pública hoje, principalmente em relação à pandemia, presidente? Marcelo, a saúde é uma área em que a gente pode desenvolver um extraordinário potencial industrial na área da saúde. Nós já tínhamos feito isso em 2009. Começamos a trabalhar a ideia de você criar uma forte indústria na área da saúde para produzir coisas para a saúde, de remédio a aparelhos modernos, como se produz na Alemanha, como se produz no Japão, nos Estados Unidos. Esse é um lugar que, quando a gente fala em política industrial, nós temos que pensar que a saúde é um nicho extraordinário para que a gente possa explorar o potencial de desenvolvimento industrial. E aí nós temos que investir em ciência e tecnologia. É só a gente ver o papel do ITA na história do Brasil para a gente saber que investimento em ciência e tecnologia é muito importante. É só a gente ver o papel do INPA, a gente ver o papel, sabe, no nosso governo nós chegamos a ser o terceiro país em produção científica nas revistas especializadas, porque nós fizemos um investimento de mais de 41 bilhões num PAC que nós criamos só para ciência e tecnologia. Essa é uma coisa importante que na área da saúde nós vamos ter que explorar bem para que o Brasil se transforme em um país competitivo. O Brasil pode fazer a vacina, o Brasil tem estrutura para fazer a vacina. Agora, o que acontece? O que acontece, Marcelo, é que nós temos um governo que não é governo. Nós nunca tivemos nesse país, sabe, nós nunca tivemos
ministros da saúde, sabe, com um pensamento retrógrado e atrasado como nós temos hoje. Nós nunca tivemos, eu tive 4 ministros da saúde. Sabe, o Bolsonaro não conseguiu indicar um único ministro da saúde que significasse um cara interessado em cuidar do povo. O último dele, que foi aquele Pazuello, é uma vergonha. Aquele cidadão, depois daquela CPI, ele deveria estar preso. O que o Bolsonaro fez? Fez um decreto dando sigilo de 100 anos para as aberrações e para a loucura que o Pazuello fez. Você tem um ministro da Saúde que tenta dificultar a vacina para criança, quando toda a ciência orienta de que não tem outro remédio a não ser a vacina, e o segundo remédio é você tentar evitar aglomeração. É todo mundo, é todo o planeta Terra, todos os cientistas, todos os médicos do mundo orientam isso. Só o Bolsonaro é que conseguiu descobrir no Brasil um nicho de fascistas que não acreditam na ciência. Não sei por que estudaram medicina. Mas veja, eu estou convencido que o Bolsonaro é responsável por mais da metade das pessoas que morreram nesse país. Eles ainda continuam receitando um remédio que não vale nada para enfrentar o Covid-19. Não vale nada. Ele ainda continua negando a vacina. Ele, esse dia, teve o pudor de dizer, sabe, que 300 crianças que morreram é pouca coisa, que não é nada. Ou seja, esse cara não tem sentimento, esse cara não tem filho, esse cara não tem coração, esse cara não pensa nos outros, esse cara não é humano. Porque é um descalabro a gente estar assistindo o que está assistindo no Brasil. Um presidente que não gosta de falar na imprensa porque ele prefere mentir 7 ou 8 vezes ao dia, sabe, através da sua rede social, produzindo fake news. Então, Marcelo, efetivamente, eu estou convencido que voltar a governar o Brasil será uma verdadeira guerra para recuperar o Brasil para os brasileiros. Fazer as coisas funcionarem corretamente. Fazer a pessoa perceber que ter livro é melhor do que ter arma. Sabe? Fazer as pessoas compreenderem que investimento em saúde não é gasto, é investimento. Que investimento em educação não é gasto, é investimento. Que investimento na juventude brasileira é o mais importante investimento que a gente possa ter. Sabe? E isso não está na cabeça. Não sei se você percebeu, nós conseguimos em 12 anos colocar quase, sabe, 8 milhões e meio de jovens na universidade. Quando nós chegamos, tinha 3 milhões e meio. O que está acontecendo agora? Em 2016, nós tivemos 16 milhões de jovens fazendo o Enem. Agora tivemos só 3 milhões e 600. Ora, se você não investe na saúde, não investe na educação, não investe no emprego, a pergunta que eu faço é: para que governo? Para que governo? Então, eu acho que a sociedade brasileira tem que pensar seriamente. Sabe? Tem que pensar seriamente. Se não quiser votar no Lula, não tem nenhum problema, mas não pode permitir que o Bolsonaro ou um outro fascista governe esse país. Esse país precisa aprender a gostar da democracia, a exercer a democracia, porque é uma coisa importante para a sociedade. As pessoas precisam aprender a reclamar, as pessoas precisam aprender a se indignar. Ora, como é que pode um país que é o 3º produtor de alimento do mundo, um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo, ter uma pessoa na fila do açougue para pegar um osso? Como é que pode o país que tem 8 milhões e meio de quilômetros de costa marítima, sabe, esse país ficar vendo as pessoas comerem cabeça de piaba, cabeça de sardinha, porque não tem dinheiro para comprar um peixe? Como é que pode uma cidade rica como São José dos Campos ter gente dormindo na sarjeta e nas calçadas? Pessoa passando fome. Isso não tem explicação. Isso não está na Bíblia, não está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e muito menos na nossa Constituição. Então é preciso, Marcelo, é preciso, Fernando, Carlos, é preciso, Elcio, que a gente não perca a nossa capacidade de indignação. A palavra correta é o seguinte: eu vou ser um cara indignado porque esse país precisa tratar o seu povo com respeito. É isso que nós temos que dizer, alto e bom som, todo santo dia. A sociedade precisa estar indignada. Indignada é a palavra correta. Por isso, eu fui visitar o Papa quando eu saí
da prisão, eu fui visitar o Papa, por isso eu fui visitar o Conselho Mundial das Igrejas, porque eu queria viajar ao mundo fazendo uma campanha, sabe, de indignação contra a fome e a miséria. Lamentavelmente, o Covid apareceu e eu, como exemplo, tenho que me cuidar, ficando dentro de casa, evitando participar de atividade com muita gente. Presidente, deixa eu dar sequência aqui nessa conversa com o senhor, porque o nosso tempo vai passando e é sempre bom ouvi-lo, porque a visão que o senhor tem de governabilidade, diferente do atual governo, dá a possibilidade do eleitor pensar em qual opção ele vai escolher para as próximas eleições. Mas eu quero aqui agradecer a todos que estão participando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Nós temos uma audiência gigantesca aqui em São José dos Campos e região do Vale do Paraíba, e o programa está reforçado com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu quero dar sequência, presidente. O Elcio Costa tem mais uma questão com o presidente Lula, pois não, Elcio? Temos várias questões, né? Porque uma presença do presidente Lula suscita vários debates. Mas o senhor citou agora, respondendo ao Marcelo, a questão do desemprego no Brasil. Historicamente, fazendo uma análise dos últimos anos, o desemprego do Brasil ele deu uma estilingada, chegou a um nível crítico ainda no governo Dilma. Chegou a 12 milhões e 800 mil desempregados, 13 milhões de desempregados, e não voltou a refluir desde então, né? O senhor concorda com essa análise? O que aconteceu, de repente, naquele período para o desemprego dar essa estilingada e não recuar? Isso é uma pergunta que acho que é interessante. O senhor citou outra coisa, que são as reformas que o senhor falou que precisa fazer, né? O senhor já falou que vai rever, por exemplo, a reforma da trabalhista, o senhor fez uma série de críticas. Que outras reformas, de repente, podem ser revistas ou propostas no eventual governo Lula? Por exemplo, vai mexer no imposto de renda, tributar grandes fortunas? O que pode ser esperado a partir daí? Elcio, obrigado pela pergunta. Deixa eu te dizer o que eu penso a respeito disso. Primeiro, nós tivemos o maior crescimento de emprego formal da história desse país nos nossos governos. É importante a gente não perder de vista, quando a gente faz a crítica, a gente reconhecer alguma coisa importante. Em 2014, em dezembro de 2014, o Brasil tinha 4,3% de desemprego. 3,3% de desemprego significa padrão Dinamarca, padrão Suécia, padrão Suíça, ou seja, é um dos menores, é aquilo que a gente chama de pleno emprego. A gente chegou. Ora, em função do agravamento da crise econômica internacional, vocês estão lembrados que houve uma série de desoneração feita pelo governo da presidenta Dilma, ainda com o Guido no Ministério da Fazenda. Sabe, foram muitos bilhões que foram desonerados na perspectiva de construir o emprego. Eu tenho uma tese muito simples, que é o seguinte: as coisas começaram a piorar efetivamente, sabe, no segundo mandato da Dilma, quando o Eduardo Cunha virou presidente da Câmara. Por quê? Porque ele, diferentemente do que o Temer tinha feito com o Fernando Henrique Cardoso em 99, que a economia, vocês estão lembrados, o Fernando Henrique Cardoso foi eleito, a economia estava praticamente quebrada. O Brasil quebrou 2 vezes. E o presidente Temer fez uma contribuição no sentido de aprovar coisas para ajudar que o Fernando Henrique Cardoso conseguisse recuperar. E isso foi acontecendo. A Dilma, todas as propostas que a Dilma mandava para o Congresso Nacional, ela virava uma pauta bomba, porque ela mandava desonerar, sabe, esse óculos aqui. O Eduardo Cunha colocava 50 produtos para desonerar. Quando a Dilma tentou acabar com a desoneração, não conseguiu, porque não foi votado. Então, obviamente que nós temos culpa também. Acho que o PT tem culpa, porque a gente poderia ter cuidado para evitar, sabe, tanta desoneração. A gente deveria ter feito desoneração com a contrapartida, sentar o patrão com o trabalhador junto para dizer qual é a parte do trabalhador, já que eu vou dar uma devolução de dinheiro para o patrão, o que o trabalhador ganha. Isso
nós fizemos em 2010. Eu fiz 47 bilhões de desoneração e toda a desoneração que nós fizemos, nós tínhamos a contrapartida. Eu não sei por que deixou de ter contrapartida. Então, nós temos responsabilidade também, porque o desemprego começou a crescer ainda no nosso governo. Mas é importante que se dê, sabe, a má vontade do presidente da Câmara em tentar estabelecer uma pauta correta com a presidenta Dilma. A segunda coisa que nós temos que levar em conta é que a economia entrou num retrocesso muito ruim. E quando a política não está bem, a economia não vai bem, fica mais difícil você consertar. Fica muito mais difícil você consertar. Ou seja, eu acho que houve um determinado momento, e veio as manifestações de 2013, aí não conseguiu recuperar mais. Esse é um dado concreto e objetivo que levou a gente a uma situação muito difícil. E depois o golpe na Dilma. A maior disfarçatez, a maior ofensa à democracia foi a mentira da pedalada para tirar a Dilma do governo. Presidente. E aí, o Elcio, construir uma coisa chamada Ponte para o Futuro, não sei se você está lembrado, e essa ponte para o futuro, na verdade, não era uma ponte, era um abismo. Presidente, o senhor está falando sobre... O senhor está fazendo uma boa... rememorando o governo da presidente Dilma, e surge uma questão... Que papel, por exemplo, a presidente Dilma pode vir executar num novo governo Lula? O senhor acha que ela é um quadro interessante de ter participação no eventual novo governo do PT? Veja, eu acho que nós não vamos trabalhar para remontar o governo de 2003, 2004, 2005, ou seja, o tempo passou, tem muita gente no pedaço, tem muita gente nova no pedaço, sabe? E eu pretendo montar um governo com muita gente, sabe? Com muita gente nova, com muita gente importante, sabe? E com muita gente com muita experiência também. E a Dilma é uma pessoa que eu tenho o mais profundo respeito e o mais profundo carinho. A Dilma, tecnicamente, é uma pessoa, sabe, inatacável. A Dilma, ela tem uma competência extraordinária. Aonde é que a companheira Dilma, na minha opinião, erra? É na política. Ela não tem a paciência que a política exige que a gente tenha para conversar, para ouvir as pessoas dizerem não, para atender as pessoas, mesmo quando você não gosta do que a pessoa está falando. Você não pode ficar agressivo, você precisa entender. Eu sou daqueles políticos, se o cara estiver contando uma piada que eu já sei, eu não vou dizer para o cara, eu já sei essa. Não, conta outra vez. Se for necessário eu rir, eu vou rir, sabe, de uma piada que eu já ri. Porque a pessoa se preparou para contar aquela piada, a pessoa se preparou para falar aquilo comigo. Então eu tenho que ter paciência. Eu acho que nisso, efetivamente, nós cometemos um equívoco pela pressão em cima da Dilma. Vocês não acham que foi brincadeira o que aconteceu em 2013, 2014, 2015, 2016, em cima da presidenta Dilma. Foi muita violência, muita violência. E parte dessa violência se deve ao Aécio Neves. Porque esse país era tranquilo quando eu disputava as eleições com o Fernando Henrique Cardoso, quando eu disputei com Serra, quando eu disputei com Alckmin. O país era civilizado. A gente disputava, a gente discordava, a gente tinha pensamento diferente. Mas a gente era capaz de se encontrar num restaurante depois de um comício e se cumprimentar. A gente era capaz de falar bom dia e boa noite para as pessoas. A gente era capaz de se comportar da forma civilizada. A partir de 2003, esse país perdeu isso. Aí esse país foi tocado pelo ódio com grande culpa da imprensa brasileira. Com grande culpa da imprensa brasileira que contribuiu para estimular o ódio, para estimular a mentira, para estimular a antipolítica. A coisa mais absurda num país, Elcio, a coisa mais absurda é quando você nega a política. Porque quando você nega a política, o que vem no lugar da política é o fascismo. Hitler negou a política. E veja o que aconteceu na Alemanha. Stalin negou a política. Veja o que aconteceu na Itália. Aqui no Brasil se negou a política. O que a negação da política pariu? O Bolsonaro. É isso. Então é melhor que a gente aprenda a eleger pessoas que falem menos bobagem, pessoas que prometam, sabe, menos verdade, e pessoas que falem aquilo que o povo precisa saber. Não tem mágica para consertar o Brasil. Não existe mágica.
Se pudesse, a gente trazia o mágico daqueles que aparecem na televisão e consertava. O que vai consertar o Brasil é muita seriedade, é muita responsabilidade, é muito juízo, é muita conversa com a sociedade. Você tem que ouvir os trabalhadores, você tem que ouvir os artistas, você tem que ouvir o povo que está querendo casa, o povo que está querendo terra, o povo que está querendo emprego. Por isso que eu fiz 574 conferências nacionais. 74 conferências nacionais para discutir as políticas públicas desse país. Para que a gente possa ter certeza de que a sociedade está participando. E eu quero avisar vocês, Elcio, Fernando e Marcelo, que no próximo governo meu, a sociedade brasileira ela não será coadjuvante. Ela será sujeito da história, porque ela vai participar das principais decisões. Eu vou recriar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para participar empresário, trabalhador, índio, padre, pastor, ou seja, a sociedade vai ter que dizer o que ela quer do Brasil, porque o Brasil não é meu. O Brasil é do povo brasileiro e ele precisa dizer o que ele quer, como é que ele quer e para que ele quer. O Brasil não pode ser governado para 35% da população. O Brasil tem que ser governado para todo mundo. Os pobres têm direito de andar de avião. Os pobres têm que ter direito de ir num restaurante comer. Os pobres têm direito de ir num teatro. Ele tem direito de comprar carro. A gente não gosta de coisa de segunda categoria. Tem gente que acha que pobre gosta de carne de segunda, de laranja de segunda. Não, a gente quer tudo de primeira. Para isso, a gente tem que ganhar um salário digno, para isso a gente tem que trabalhar. É esse Brasil que a gente pode construir. Eu queria dizer para vocês três, é possível construir esse país. E eu quero dar o meu testemunho. Eu vivi esse país. Eu vivi esse país sendo o país mais respeitado do mundo. A gente era respeitado pelos Estados Unidos, a gente era respeitado pela China, a gente era respeitado pela Argentina, a gente era respeitado pelo país mais pequeno, que é o Uruguai, mas também pelo maior, que era a China e a Índia. Porque respeito é uma coisa que a gente gosta de receber, mas a gente também tem que dar. Então, é esse Brasil que pode ser construído. É esse Brasil que eu acho que é possível reconstruir e eu só vou poder reconstruir com a ajuda de vocês, com a compreensão de vocês, sabe, com a imprensa dizendo a verdade, por mais dura que ela seja. É importante lembrar o seguinte, eu nunca na minha vida, eu tenho 76 anos, eu nunca conversei com um jornalista, nunca liguei para o Roberto Marinho, nunca liguei para a Folha, nunca liguei para o Estadão para pedir, fale bem de mim, faça uma matéria favorável, nunca. A imprensa fala o que quer. Quanto mais livre ela for, melhor. Agora, ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser verdadeira. Ela tem que dizer o fato como ele é. Presidente, a gente sabe que o senhor terá aí pela frente uma missão, logicamente, de campanha e terá pela frente adversários que vão apontar falhas do PT num recente passado. A questão de dinheiro, de lava-jato, de corrupção. E a gente sabe que a campanha agora, como entra nas redes sociais, ela ganha uma outra proporção, principalmente com a divulgação de fake news. Como o senhor encara esta campanha, esta eleição, este debate? O senhor acredita realmente que vai ser uma situação... O senhor já falou sobre isso. Antes tinha debate, tinha conversa, tinha diálogo. Vai ser conversa ou vai ser uma guerra essa campanha 2022, presidente? Fernando, se depender de mim, você acompanhou a minha disputa com o Collor em 89, 94 e 98 com o Fernando Henrique Cardoso, em 2002 com o Serra, 2006 com o Alckmin. Nós sempre fizemos campanha de debate de ideias, de debates programáticos. É isso que eu pretendo fazer. Eu não vou jogar o jogo rasteiro de alguns adversários. Eu não vou entrar no lamaçal que eles estão entrando na perspectiva de me atacar. Muitas vezes vocês perguntam assim para mim, o presidente Lula não tem nenhuma autocrítica assim para fazer? E eu falo, por que eu tenho que fazer autocrítica? Sabe, se eu fizer autocrítica, eu vou tirar o direito da minha oposição me criticar. Então deixa a oposição me criticar.
É ela que tem que mostrar os defeitos do PT, ela que tem que mostrar os defeitos do meu governo, e eu tenho que mostrar aquilo que nós fizemos. Esse debate de ideias é muito interessante. Eu quero saber quem é que vai resolver o problema do emprego, quem é que vai resolver o problema da economia, quem é que vai reconquistar a credibilidade do país. Como é que a gente vai fazer, Fernando, como é que a gente vai fazer para recuperar o atraso escolar de milhões de crianças pobres na periferia que não tiveram oportunidade de estudar corretamente durante a pandemia? Uma criança de classe média ou de classe média alta, ele conseguiu ainda estudar, porque tinha computador, porque a escola funcionava, porque ele recebia. E as crianças pobres, que perderam praticamente 1 ano e meio? Nós vamos ter que fazer um imenso esforço, vamos ter que chamar os educadores brasileiros, os professores e as professoras, fazer um verdadeiro mutirão, utilizar o que a gente tiver de instrumento para que a gente possa recuperar esse atraso educacional e colocar as crianças no mesmo padrão, sabe, educacional, sabe, se tornar, porque é a educação que permite que as pessoas progridam na vida. Nós temos que garantir que eles tenham a mesma qualidade de educação, que eles aprendam as mesmas coisas. Essa é uma das preocupações que eu tenho. Então, veja, eu acho que nós temos pessoas que vão fazer campanha só no fake news. Eu acompanho a imprensa brasileira e eu vi esses dias que o Bolsonaro conta 7 mentiras por dia. Se ele conta certo, um filho mais novo conta mais certo, o outro conta mais certo, o outro mais conta certo, se você imagina 4 pessoas contando 7 mentiras, já são 28. Sabe? Então, o país não pode estar subordinado à mentira. Eu, sinceramente, não entraria nesse jogo. Não entraria. Se o povo brasileiro preferir votar em alguém que mente, então é o seguinte, não precisa me escolher. Não precisa me escolher. Porque eu acho que o Brasil está precisando da verdade. O Brasil está precisando de fraternidade, o Brasil está precisando de amor, o Brasil está precisando de solidariedade, de carinho. O Brasil precisa de livro didático, de livro de história, de livro de geografia, sabe, de livro de matemática e não de armas, não de fuzil, não de espingarda, não de pistola. O povo brasileiro não quer ser pistoleiro. Parece que a gente está voltando ao tempo do Velho Oeste, sabe, em que as pessoas têm que ter armas. Não, nós queremos ter livro, ter acesso à cultura, nós queremos participar da vida cultural desse país e não ficar treinando tiro ao alvo. Esse dia eu vi nos jornais, já abriu 700 cursos de tiro nesse país. Enquanto isso, as escolas estão fechando, as universidades estão fechando, sabe, os professores não estão podendo ter aula, sabe, não tem dinheiro para cortar a grama na entrada da universidade, não tem dinheiro para investimento em vacina. Sabe, que maluquice que é isso? Que loucura que é essa que esse país está vivendo? Então eu não me proponho a esse jogo, não. Eu vou fazer a minha campanha, o povo brasileiro me conhece. Me conhece desde 1978, quando nós fizemos as primeiras greves no ABC. Eu tenho uma história, sabe, que é muito pública. Os meus inimigos já me despiram, já me viraram do avesso, sabe? E eu sempre faço a política pautada porque eu acho que quando eu estou falando com vocês, sabe, o Fernando, o Elcio e Marcelo, quando eu estou falando com vocês, eu não estou respondendo as perguntas só para vocês. Eu estou falando com a dona de casa que está dentro de casa ouvindo rádio. Eu estou falando com a família que está no carro e pode ter uma criança ouvindo o que eu estou falando. Então eu não tenho o direito de mentir para essa criança. Eu não tenho o direito de falar com ela coisa que eu não tenho coragem de falar para meus filhos. Esse mundo está precisando da verdade. Esse mundo está precisando de amor, de paz, de tranquilidade, de harmonia, e não essa loucura que a gente está vivendo. É esse país que eu me proponho a oferecer, é esse país que eu me proponho a discutir durante o processo da campanha, sabe? Eu nunca peço para as pessoas gostarem de mim, porque, sabe, nem Cristo teve o apoio de todo mundo. Eu não quero isso. O que eu quero é que o povo brasileiro tenha consciência de que a gente pode melhorar esse país. A única coisa que eu quero é isso, pelo amor de Deus, não tem necessidade desse país ter gente que vai dormir com fome. Não tem necessidade desse país ter criança desnutrida. Não tem necessidade desse país ter criança fora da escola. Esse é um país grande, esse é um país que tem tudo.
O que é preciso é a gente ter vergonha na cara e saber que quando a gente governa para o povo e não por nossos amigos. É isso que a gente tem que ter claro. E é isso que eu quero fazer. É com essa força, sabe, que eu quero governar esse país. E tenho certeza, como eu tenho fé em Deus, de que a gente vai governar esse país melhor do que eu já governei, oferecendo mais para o povo do que já ofereci. Esse povo vai voltar a sorrir. Eu, quando falo sempre, Fernando, que a gente vai voltar a comer uma picanhazinha, uma costelazinha, sabe, tomar uma cervejinha, eu também tenho que falar que o cara que não gosta de carne, o cara que é vegano, sabe, o cara também tem direito de comer uma boa verdura orgânica, sabe? Nós que estamos fomentar o surgimento da agricultura orgânica, mas a gente tem que ter o direito de ir. Sabe? Tem gente que não gosta de pobre no aeroporto. Tem gente que acha que pobre não pode ir no teatro, que o teatro é coisa de rico. Não, gente. Sabe, o povo tem que ter direito a tudo. Sabe, eu, quando tinha 16 anos de idade, eu tinha uma calça preta e uma camisa, acho que era Banlon, que chamava na época, aquela, uma vermelha com a golinha, e tinha um trio caipira que ia no circo aqui na Vila Carioca, aqui no Ipiranga, onde eu morava. Zelão, Pinim, Verinha, era um trio caipira, tinha um circo todo furado, e eu colocava a roupa mais bonita que eu tinha para ir ver as duas artistas cantarem. Eu até achava que ela estava cantando para mim. O povo gosta de coisa boa. O povo gosta de coisa boa. O povo, quando faz na feira, ele não quer ir às 11h30, meio-dia para comprar xepa. Ele, se puder, até às 9h para comprar a melhor laranja, a melhor manga, a melhor espiga de milho, a melhor macaxeira, sabe? O povo que vai no final fica até apertando o ovo para saber se ele está bom, se ele está estragado. Não, a gente gosta de coisa boa, gosta de se vestir bem, gosta de comer bem, gosta de passear bem. A gente quer viajar de avião, não quer ir de busão. É isso que o povo sonha, gente. E é isso que nós temos que garantir para esse povo. Oportunidade desses pobres estudarem e se virarem doutores. Coisa que nós fizemos com o ProUni, com o FIES e com o REUNE. Esse povo quer fazer escola técnica. Nós encontramos 140 que foi feita num século e nós fizemos mais de 500. Esse país pode. E nós podemos. É só a gente querer. E como a gente quer, nós vamos fazer. Presidente, quero agradecer a sua participação, Elcio. Ele denunciou a idade, né? Ao falar qual a camisa que ele colocava. Falou em camisa Banlon, aí ficou feio, né? Passou um atestado da idade aí, já avançou um pouquinho. Mas eu não pego a minha idade, não. Tenho orgulho. Presidente, peço a Deus que vocês cheguem na idade que eu estou, com a saúde que eu estou. Tomara. Presidente, o senhor falou uma coisa rapidamente aí, o senhor disse que o senhor o espírito do senhor é mais ou menos o Lulinha, paz e amor, né? O senhor vai encarar a campanha de uma forma positiva. Mas o senhor vai estar na frente de dois personagens que têm sido bastante críticos com o senhor nos últimos tempos, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-juiz Sérgio Moro. Num debate de televisão, por exemplo, o que o senhor vai perguntar para eles? Não, se eu falar agora, ele vai ficar preparando. Mas dá uma dica, presidente. Dá uma dica aí, pelo menos para os ouvintes que têm acompanhado a gente. Tá bombando o programa aqui. Eu nem sei, mas vai que esse Bolsonaro resolve tomar uma facada para não ir debate. Eu não vou. Vai que o Moro pega o Código Penal e fala: o Código Penal não me deixa ir. Não. Deixa acontecer. Sabe, eles vão estar diante de um ser humano civilizado. E o senhor prefere quem? Ser humano humanista. O que é um cara que sabe falar com o coração. O que é um cara que conhece a alma desse povo. Eles vão saber. E o senhor prefere o quê? Ganhar no primeiro turno ou chegar no segundo turno com o Bolsonaro ou com o Moro, presidente? Olha, eu tenho muita experiência no segundo turno. Eu já ganhei todas as eleições do PT, foi no segundo turno. É mais sofrido, sabe? Mas, obviamente, que a gente, quando entra numa campanha, você entra para ganhar, sabe? Eu vou trabalhar para ganhar. Aconteça no momento que acontecer, mas eu vou trabalhar para ganhar. Eu não escolho o adversário, sabe? Quem tem que escolher os adversários é o povo brasileiro. Sabe, é o seguinte, Fernando, qualquer candidato que nunca governou esse país pode prometer o que quiser. Eu sei o que é fazer as coisas. Eu sei o sacrifício de fazer.
Sabe? Eu sei o que é você sentar com uma pessoa para convencer as pessoas de acreditar numa coisa que você quer falar. E aí, é esse Congresso, é essa relação com o Congresso que eu quero ter para a gente mudar as coisas e voltar a funcionar. O Congresso não pode se meter, sabe, no Poder Judiciário, o Judiciário não pode se meter no Congresso, o Presidente da República não pode querer mandar no Congresso, o Presidente da República não pode querer mandar no Poder Judiciário. Cada um cumpra com a sua função tal qual está na Constituição. Se cada um cumprir o que está na Constituição e cada um ficar na sua, o país vai ganhar, o Brasil vai ganhar. E o Brasil ganhando, o mundo ganha. E o que eu quero é esse povo comendo, trabalhando, estudando e sorrindo. Tá certo. Presidente, muito obrigado pela sua atenção aqui com a CBN Vale. A gente passou um pouco do tempo que havia sido combinado com a sua assessoria, mas é sempre bom e interessante poder ouvir tudo que o senhor tem a falar a respeito do momento e do futuro do nosso país. Então, muito obrigado, uma ótima semana e os contatos continuarão em breve de volta aqui na CBN Vale, viu, presidente? Fernando Carlos, obrigado a você, obrigado ao Elcio Costa, obrigado ao Marcelo Rocha, obrigado aos ouvintes. Eu quero aproveitar e dar um abraço para o meu amigo Carlinho, que foi prefeito do PT, para a Ângela Guadagnini, que foi prefeita do PT, para o nosso Marco Aurélio de Mogi, de Jacareí, e ao povo de São José dos Campos. Gente, não perca a esperança, não. Fique de cabeça erguida, porque a gente que tem fé, a gente que acredita, a gente consegue. E o Brasil nasceu para ser um país poderoso, sabe, um país governado por humanistas. Acredite nisso que nós vamos mudar o Brasil. Um beijo no coração. Grande abraço, obrigado. Obrigado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participando conosco desse CBN primeira edição especial. Hoje foi 1 hora praticamente de bate-papo, de conversa com o presidente, expondo suas ideias, seus pensamentos a respeito do momento do Brasil e o futuro político do nosso país. O Elcio Costa e o